Muito bom poder estar aqui, mas toda vez que eu preciso estar aqui, ou que eu posso estar aqui, dá um nervoso assim, já um dia antes, dá um mexe no estômago, é uma grande responsabilidade, queridos. Estar aqui diante de vocês, como igreja, reunidos. E certamente vocês estão aqui com um objetivo, com uma expectativa. E a minha pergunta é: qual é a expectativa de vocês no dia de hoje? Qual é a tua expectativa em estar aqui hoje? Ouvir canções? Entoar alguns hinos? Ouvir uma palavra? Ou poder mergulhar nos rios do Senhor e ser tomado pela presença dEle? A gente se habitua a uma rotina. A gente se habitua a vir para a igreja, escutar, fazer, é assim, aí depois disso acontece aquilo. E muitas vezes Deus tem alguma coisa diferente para nós. O meu desejo é que hoje, o que a gente receba seja o que de fato Deus tenha para nós. Só isso. Porque isso é suficiente para preencher as lacunas do nosso coração, para sarar as nossas feridas, para trazer vida abundante, vida plena, paz aos nossos corações. Para fazer a nossa fé ser fortalecida e a gente poder dar passos além do que pessoas normais dão. Passos pela palavra de Deus, pela direção de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Queridos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. Amém? Esse texto, ele fala, eu vou já ler ele, partes dele, mas esse texto fala de duas situações que relatam uma pessoa que estava muito enferma, sofria durante 12 anos de uma doença que médico algum conseguiu tratar. E fala de uma menina que também tinha 12 anos, moribunda, nos últimos instantes de vida, e que veio a falecer. E fala da intervenção de Jesus nos dois casos. Para mim é um grande desafio falar de algo como isso num dia como hoje, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e é eficaz. E muitas vezes Deus nos fragiliza em algumas áreas para que a gente possa se esvaziar de si mesmo e Deus possa fazer. Essa semana, uma noite, eu cheguei em casa com a Kézia e liguei uma pregação do pastor Cláudio Duarte, e ele falou o seguinte na primeira frase: Deus tem uma mania que eu não entendo, mas ele repete isso. Ele deixa a gente esgotar todas as possibilidades, todas. E aí a gente se rende, porque é impossível a gente fazer alguma coisa. Aí Deus vem e pronto, está feito. Só que esse processo de esgotar todas as possibilidades é doído. É muito doído. Só que Deus faz isso muitas vezes para tratar nossas vidas. Como é que é aquela passagem que Deus falou do oleiro? Muitas vezes ele precisa quebrar o vaso, ele precisa jogar o vaso no chão, quebrar em pedaços, juntar, fazer barro de novo e refazer. E nós muitas vezes somos assim. A gente precisa ser refeito em algumas áreas. Muito bem, queridos.
Versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de ficar melhor, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Uma leitura um pouco mais extensa, mas aqui a gente tem dois personagens, três personagens, dois deles, um deles, Jairo. Jairo era o dirigente da sinagoga. O que era uma sinagoga? A sinagoga era o lugar onde os judeus, depois do templo de Jerusalém, se reuniam para estudar os princípios da Bíblia e serem educados como todos. Os judeus foram espalhados por diversas regiões, e a forma deles manter a cultura deles, o ensino dos pais, foi construindo sinagogas e ensinando os seus nas sinagogas. Jairo era um dos dirigentes de uma sinagoga, uma pessoa conhecida, uma pessoa que falava em público, uma pessoa que todos que participavam da sinagoga conheciam, outras pessoas conheciam. Jairo, quando Jesus voltou atravessando o rio, e antes disso, Jesus estava na região dos Gerazenos, onde ele expulsou o espírito maligno de um senhor que andava nu, correndo pela cidade, espancando e com uma força horrível, e saiu dele uma legião de espíritos malignos, entrou numa manada de porcos e se lançou no mar. Jesus recém tinha vindo dessa região, desse fato. Jairo chegou junto com a multidão que apertou Jesus. E Jairo se jogou aos pés de Jesus na frente de toda essa multidão. Ele se lançou aos pés. Imagine uma multidão, um estádio cheio de gente ao redor de Jesus. Jairo chegou e se humilhou diante de Jesus e clamou a Jesus. Prostrado aos pés de Jesus, ele: por favor, mestre, venha em casa, minha filha está morrendo. E a Bíblia fala que ele implorou insistentemente. Ele realmente estava precisando daquilo, estava querendo aquilo.
Uma coisa inicial que eu tiro daqui é que esse ato de Jairo foi um ato de muita fé e coragem. Ele estava diante de uma multidão e ele estava declarando perante aquela multidão que ele acreditava que Jesus podia fazer um milagre porque não tinha outra esperança. Ele se lançou aos pés de Jesus na frente de uma multidão. Ele estava tendo uma confissão pública de fé. E ele clamou que Jesus viesse à casa dele, até a casa dele. Humanamente, a gente vê uma filha à mercê da morte, contando os segundos para morrer. Se eu penso nisso, eu imagino que Jairo esgotou todas as possibilidades humanas. Eu imagino que ele já tinha ido aos médicos, ele já tinha ido a terapias alternativas, ao que tinha de possível ele foi. Quando a gente tem alguém quase morrendo, uma necessidade extrema, a gente corre para a primeira pessoa mais próxima que a gente acredita que possa fazer alguma coisa para nos ajudar. E nesse momento eu vejo que já correu até Jesus. Quer dizer que as outras alternativas, possibilidades possivelmente já tinham sido esgotadas. Não que ele não tenha tentado, mas possivelmente se esgotou. A possibilidade era Jesus fazer um milagre. Certamente ele usou de lágrimas quando ele clamou insistentemente diante de Jesus. Imagina, sua filha está morrendo, e tu tem essa única possibilidade, talvez 1, 2, 3 segundos a mais, ela talvez não esteja mais. Imagina que quando ele insistiu diante de Jesus, ele usou de lágrimas, usou de tudo que ele podia, clamou a Jesus, se esvaziou de todo o preconceito. O chefe da sinagoga, agora não, ele se esvaziou de tudo que ele era e se lançou diante de Jesus. Eu me arrisco a dizer que ele abriu o mais íntimo do seu coração diante de uma multidão, perante Jesus. O mais íntimo, sabe, aquilo que vem da alma, que vem de dentro. Ele rasgou diante de Jesus e diz: Jesus, eu preciso de Ti. Se não for o Senhor, eu não tenho para onde correr. Isso diante de uma multidão, um ato de fé. Ele expressou publicamente que ele acreditava que Jesus podia fazer alguma coisa. E nisso, eu acho que a gente começa com um princípio que a gente precisa aprender. Meus queridos, nós temos uma mania de usar máscaras para esconder as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e aquilo que a gente acha que as pessoas vão olhar para nós e dizer: puxa, aquele lá faz isso, aquele lá está passando por isso, sabe? A gente esconde as nossas realidades atrás de máscaras, as quais a gente usa para ostentar a nossa segurança, a nossa força, o quão bom a gente é, o quão impecável a gente tem sido, o quanto a gente é forte. Muitas vezes a gente tem fraquezas dentro de nós, a gente tem pecados, a gente tem debilidades, a gente não abre a nossa boca para expor isso, a gente continua ostentando a nossa autossuficiência, e com isso a gente impede Deus de agir nas nossas vidas. A gente precisa aprender isso de Jairo. Ele lançou tudo que ele tinha diante de Jesus, diante de uma multidão, sem medo do que os outros pudessem pensar da fraqueza dele, e chorou. E chorou. E qual foi a resposta? Jesus foi com ele. Jesus se dispôs a ir na casa dele. Olha só, o problema não era Jairo propriamente dito. O problema estava na casa de Jairo. E Jairo correu. Olha outro princípio que eu posso tirar daqui. Muitas vezes a gente é egoísta, inclusive dentro da nossa casa. E a gente busca a Deus essencialmente por nós. A gente é egoísta dentro da nossa própria casa e busca a Deus por nós. Queridos, tem muitas pessoas padecendo. A gente precisa buscar a Deus para poder estar cheio de Deus e poder levar a Deus às outras pessoas também. Olha só outra coisa interessante.
Jesus poderia ter dado uma palavra a Jairo ali mesmo. Jairo, pode ir porque o teu milagre já aconteceu. Não. Jesus quis ir à casa de Jairo. Meu querido, muitas vezes a gente não recebe o que a gente tem buscado de Deus porque a gente não convida Jesus para ir até a nossa casa e Jesus quer ir até a nossa casa. Eu não falo da nossa casa física, eu falo da nossa casa interior, habitação do Todo-Poderoso. Eu falo da nossa casa casamento, eu falo da nossa casa lar, eu falo da nossa casa relacionamento de pais para com filhos. Deus muitas vezes priva aquilo que Ele poderia fazer nas nossas vidas e que Ele quer fazer, porque a gente não convida Jesus para a nossa casa e Ele quer ir para a nossa casa. A casa é o lugar mais íntimo do nosso ser. Nossa casa. Esses dias a Kézia ficou até brava comigo, porque a gente tinha um ar-condicionado lá em casa, que a gente ganhou para ser instalado, e o eletricista que presta serviços para nós, ele me ligou no meio da tarde: Gilson, deu uma folga, eu vou lá. E eu fui com ele lá, e tinha roupa em cima do sofá, a cama estava por fazer. Aquele dia, aquela semana, aqueles últimos dias têm sido muito corridos e a casa realmente não estava organizada, estava um pouquinho bagunçada. E depois ela: Gilson, mas meu Deus do céu, me fala um pouco antes. Eu falo: a casa reflete um pouquinho de nós, da nossa vida como um todo. E muitas vezes, não achem que a nossa vida está bagunçada, mas tem gente que é acostumada a viver com a bagunça dentro de casa, com bagunça, com sujeira. A gente lida com imóveis, com clientes. Muitas vezes a gente chega na casa de um cliente e diz: meu Deus, aqui não basta um alvejante, um frasco, tem que ser uns 3, 4, porque olha lá. E as pessoas são acostumadas com aquilo. Então a gente não quer que visita chegue, muitas vezes a gente não quer que Jesus chegue na nossa casa, porque está sujo, está fedido. E Jesus disse: estou indo, vou contigo. E lá na casa é que estava o problema, a filha. Olha a diferença que a gente vê no versículo 25. Eles falam, o texto fala do dirigente da sinagoga chamado Jairo. Aí no versículo 25 a gente vê assim, estava ali certa mulher. Não dá nome, não dá nenhuma especificação dela, uma mulherzinha qualquer. Olha só, 2 tipos de pessoas em posições diferentes. E quem era essa mulher? Essa mulher, ela, durante 12 anos, padecia de uma hemorragia. Você sabe o que é uma hemorragia? É sangramento. Você sabe o que acontece durante uma hemorragia no corpo de uma pessoa? Temos algum médico, algum enfermeiro, alguém de conhecimentos médicos aqui? Só para não falar bobagem, a pessoa depois me contestar. Gente, quando alguém tem hemorragia, a primeira coisa que acontece, a pressão arterial baixa. Depois que a pressão arterial baixa, o corpo percebe, o coração essencialmente percebe que está chegando menos sangue. E ele começa a bater com mais intensidade e força, mais vezes, para tentar compensar aquela falta de sangue. E aí a pressão arterial começa a subir. Com isso, com menos sangue circulando, o corpo tem uma autodefesa que é puxar o líquido do corpo para dentro das veias e das artérias para manter as veias e as artérias cheias. E com isso diminui os glóbulos vermelhos no sangue. Para que novamente existam glóbulos vermelhos no sangue, precisa ter muito ferro. E esse processo de hemorragia faz com que os glóbulos vermelhos diminuam, o corpo consuma o ferro, a pessoa começa a enfraquecer e enfrente uma coisa chamada anemia. A anemia gera cansaço, falta de ar, a pessoa fica pálida. Só que tem um detalhe. Nisso, no processo de hemorragia, há uma diminuição do oxigênio no corpo.
Consequentemente, eu tenho menos oxigênio chegando na cabeça, no cérebro, no próprio coração, menos oxigênio, nos rins e demais órgãos. E um lapso de oxigênio num dos órgãos pode gerar a morte múltipla de órgãos, a falência múltipla de órgãos e levar a pessoa ao óbito. Hemorragia. Claro que existem proporções, hemorragias grandes, menores, lentas, rápidas. Quando uma pessoa amputa um braço, uma perna, é uma hemorragia, um sangramento. Mas essa senhora sofria durante 12 anos de hemorragia. Queridos, durante 12 anos ela perdia sangue e nada podia ser feito. Olha o que diz o versículo 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Ela não foi num médico, ela foi em vários. E ela sofreu na mão de muitos médicos. Se ela sofreu na mão de muitos médicos, eu imagino que o tratamento que ela tenha feito talvez tenha sido dolorido, tenha sido vergonhoso, tenha gerado ânsias, tenha gerado um monte de coisas ruins. O fato é, nós temos uma senhora fraca e mais. Levíticos 15, 25, 27 diz uma coisa importantíssima que vocês não precisam abrir quanto à hemorragia dela. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece nos dias da sua menstruação. E tudo que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com a água e ficará impuro até a tarde. Queridos, tem uma coisa a mais aqui além do sofrimento físico. Existia um sofrimento por dentro, de que ela não podia se relacionar com outras pessoas. Ela não podia sair muito de casa. Ela não podia ir na praça tomar um chimarrão. Ela não podia ir no mercado comprar um tempero que faltou para fazer a comida. Ela não podia. Por quê? Porque era uma pessoa impura, segundo os costumes e as tradições e o ensinamento da antiga aliança. Então, além de tudo, era uma pessoa que possivelmente vivia na sua depressão dentro da sua casa. E que se ela saísse e tocasse em alguém, essa pessoa se tornava impura. E essa pessoa precisava passar por um processo de purificação. Olha só o que mais diz. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que ela tinha. Ela gastou tudo. Não se sabe se era uma viúva, se era uma solteira, não se sabe nem a idade exata dela. Mas ela gastou tudo. Se ela gastou tudo, ela tinha alguma coisa. Se ela tinha alguma coisa, eu imagino que talvez uma casa, uma terra, um terreno, uma criação de gados, uma plantação de alguma coisa, tudo se desfez para tentar cuidar do problema dela, da saúde dela. Então qualquer coisa que acontecesse agora, ela teria que começar do nada, começar do zero. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, meus amados, ela estava em casa, possivelmente, 99% das vezes. O que ela ouviu foram boatos de que estava passando um certo camarada chamado de Jesus e que essa pessoa, em alguns casos, estava fazendo algum milagre e as pessoas ficavam boas. O que despertou nela? Fé. Fé. Ela ouviu falar que Jesus fazia milagres. E isso, opa, será? 12 anos padecendo e agora? Não custa tentar. Puxa, eu já tentei de tudo.
nada me ajudou, eu vou tentar. Só que era uma pessoa impura, que não podia tocar em ninguém e que possivelmente nem via muito a luz do sol através da janelinha dela, para que as outras coisas não se tornassem impuras. E de vergonha, se ela tinha um sangramento, ela possivelmente tinha uma atadura, tinha um curativo, alguma coisa que estancasse aquilo, que tentasse estancar aquilo. Não devia ser assim, uma coisa tão bonitinha, tão arrumadinha. Meus queridos, se ela ouviu falar e isso gerou fé nela, eu gostaria de pedir para vocês, o que vocês têm falado no trabalho de vocês, o que nós temos falado, agora estamos em férias, no colégio, na nossa vizinhança, o que a gente tem expressado com a nossa boca aos que não conhecem a Cristo e aos que estão passando por provações, por dificuldades? A gente tem falado alguma coisa que desperte a fé neles? Puxa, eu não tenho muito o que falar, sabe? A gente vai na igreja, a gente canta algumas canções, algum domingo é melhor, outro domingo não é tão bom assim. Às vezes tem um pastor que vem lá de Alvorada e prega e a igreja toda se emociona, chora porque Deus moveu. Outras vezes a gente está ali e a coisa parece que não flui muito. Não está faltando experiências para a tua própria vida, para que tu tenha condições de exalar o perfume de Cristo onde tu estejas, por aquilo que Cristo fez na tua vida? A gente às vezes se acostuma com uma rotina de igreja e falta o bom perfume de Cristo, falta relacionamento, intimidade, comunhão, falta intimidade com o próprio Cristo. Quantas vezes sozinho você se deparou com um tempo de oração e daqui a pouco tu começou a chorar sozinho porque a presença de Deus veio naquele teu quarto, dentro do teu carro, e disse: meu Deus, tu estás aqui. Se a gente não tem experiências com Deus, do que a gente vai falar? Das experiências dos outros? É legal, é bom, mas a gente fala com autoridade. Quando a gente experimenta, a gente vê que aquilo é bom, a gente irradia por onde a gente passa e a gente desperta a fé na vida dos outros, e aí as pessoas vão ter fome e querer experimentar aquilo também. Quanta fome de Deus você tem despertado na vida de outras pessoas? Nenhuma? A resposta é bem simples: tu não tem nada para dar, tu não tem nada de bom para contar da parte de Deus. Como é que tu vai despertar uma coisa na vida das pessoas? Se essa é a tua realidade, talvez falta você se dispor a dobrar os teus joelhos todos os dias e dizer: meu Deus, eu não sei nem por onde começar, mas na minha simplicidade eu te digo, eu quero mais de ti. Talvez a gente precise buscar mais a Deus para ver histórias como essas, uma mulher que foi curada instantaneamente da sua hemorragia, e isso se difundir, se espalhar, e dizer: não, realmente Jesus faz. Não é uma historinha contada na Bíblia, mas Jesus faz. Eu passei por 7 cirurgias já. Estou vivinho aqui. Eu já fiz uma cirurgia de suor. Eu suava tanto nas mãos que eu começava a escrever a folha de caderno. Na terceira linha eu já não podia mais escrever, porque a mão tinha ensopado a folha. Eu passei por uma cirurgia de um cisto sebáceo, um cisto pilonodial. Eu tirei um tumor das costas, que graças a Deus era um tumor benigno. Tem uma cicatriz de 15 centímetros nas costas, que quando o médico diagnosticou pelo exame, ele disse câncer. E na cirurgia se comprovou que era um tumor benigno. Eu passei um problema seríssimo de refluxo gastroesofágico, onde tudo que eu comia gerava um refluxo que me dava ardência, ânsia de vômito. Eu passei tempos com os meus pais em casa, que eu chegava do serviço, me jogava na cama e mordia o travesseiro de dor. Eu passei por uma cirurgia, e a cirurgia teve erro médico, meu esôfago foi torcido. Corri atrás de um especialista para tentar resolver o meu problema.
O máximo que ele conseguiu fazer foi 2 baterias de exames. A primeira, ele disse: Gilson, tem alguma coisa errada nos teus exames. A segunda, ele disse: vai para casa porque tu não tem nada. Sem procedimento nenhum. Sem procedimento nenhum. Deus fez um milagre. Eu contei isso num culto, e está publicado no YouTube, se tu quiser entender um pouquinho desse meu processo de cura, nesse refluxo que eu sofri. Eu tinha ânsia de vômito quando eu sentia cheiro de comida. Se eu tomasse uma dentadinha, assim, um golinho pequenininho de café, vomitava, sentia um mal-estar horrível. Hoje eu tomo um café de raiva, me cobrando naquele tempo 2, 3 canecão seguido. Não tenho nada. E tudo que a medicina conseguiu fazer para mim foi um erro médico e me deixar com cicatrizes. A minha sorinha do coração, a melhor sogra de todas, teve um problema de câncer nas cordas vocais, onde a voz dela começou a esvair, se perder. E está aí, cantando, sem tratamento nenhum. Um milagre da parte de Deus. Gente, isso é muito pouco, gente, daquilo que Deus tem feito, e Ele quer fazer, e pode fazer, e vai fazer. Quando ela tocou no manto de Jesus, o versículo 29 diz: imediatamente cessou a hemorragia. Gente, eu corro atrás de alguma coisa durante 12 anos. Eu tento de tudo, às vezes durante um dia, uma semana, aquilo para e volta. Vai e volta. Eu tento, vou com outro médico e nada. Daqui a pouco eu toco no manto de Jesus e... você foi. Eu estou curada. Não tenho mais nada. Instantaneamente. Deus é poderoso. Só que daí a história diz assim: os discípulos estavam angustiados. Jesus, tu está preocupado com quem te tocou? Vamos logo para a casa de Jairo resolver a parada lá na casa de Jairo. Jesus disse: não, alguém me tocou. Meu amado, a gente muitas vezes se preocupa com o que Deus pode fazer lá na frente, a gente ora por coisas lá na frente e se preocupa com a situação de outros, e a gente está desligado com o que Deus está fazendo aqui e agora. A gente é tão imediatista para algumas coisas, mas para o mover de Deus, muitas vezes a gente quer para os outros, a gente busca para lá na frente, para uma grande riqueza, para uma coisa lá, e Deus está tocando no mais íntimo do teu ser agora, triturando, curando, restaurando, ministrando a tua vida aqui, agora. O versículo 33 diz assim: ela reconheceu que não tinha para onde correr, aí ela se prostrou. Ela sabia que o sofrimento tinha ido embora. Agora ela podia olhar de frente para a multidão, abrir os olhos e saber que ela não era mais impura. Só que mais do que isso, muito mais do que isso, tinha alguma coisa no rosto dela que ela não podia esconder. Deus tocou nela. E isso basta para que a nossa vida seja diferente. Deus tocou nela, Jesus fez um milagre, Jesus tocou nela, ela tocou em Jesus, Jesus tocou nela, e isso mudou a vida e o semblante dela, e ela não podia mais se esconder. Então Jesus disse: vem cá, quem foi? E a situação dela se expôs para todas as pessoas, e ela não tinha mais vergonha. E Jesus disse: vai em paz, você está curado do seu sofrimento. Ah, mas aí vem uma notícia dura. A multidão viu aquilo. Aí chegam os da casa de Jairo e dizem: mestre, ou Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha foi. A gente já chamou o pessoal da funerária, a gente já contratou as choradeiras, as lamentadoras, para fazerem movimento na frente da casa.
Já era. Imagina Jairo e os discípulos, viu? Ele está preocupando com uma certa mulher que está aí no caminho, e a filha do chefe da sinagoga. Tu esqueceu? Tu não se importou? O que houve? Jesus com toda calma diz, ou não se importa com o que eles dizem, diz: Jairo, só confia, pelo amor de Deus, meu querido, a filha acabou de morrer. E Jesus diz: tá bom, só confia, a filha está morta. E Jesus diz: só confia, só confia. Aí Jesus chegou lá, aquele movimento, aquele alvoroço. Aí Jesus disse: não se preocupem, a menina não está morta, ela apenas dorme. O carro da funerária estava ali. O pessoal que é contratado para chorar nos velórios estava ali. A família estava em prantos. E Jesus, desculpa, com todo respeito, a opinião deles, imagino eu, esse bobalhão vem aqui dizer que ela está dormindo? O que ele entende de medicina? Não sabemos que a menina está morta. Ela está fria. Não bate mais o coração, não respira mais. E tu vem me dizer que ela está só dormindo? Vocês fiquem aqui, eu vou ali dentro com ela. Passaram-se alguns instantes. A menina, já alimentada, sai correndo para brincar com as amigas dela na frente de casa. Essa não estava morta. Qual é o Deus que tu serve? Quando a gente olha para isso aqui, Jesus ainda diz, na verdade, na sequência, assim, ó: não contem a ninguém o que aconteceu aqui. O que Jesus está dizendo nesse momento? Entendo eu que Jesus está dizendo o seguinte: eu não quero que as pessoas venham a mim quando tudo está ferrado na vida delas, para achar em mim um escape para os seus problemas. Não quero. Por isso não contem o que aconteceu aqui, porque são as pessoas que tiverem os seus problemas físicos, emocionais, de qualquer linha, quando tiverem uns problemas, elas vão me procurar. Imagino que Jesus quis dizer isso, quando na verdade o cerne do ministério dele, do Evangelho, é a salvação para toda a eternidade, a transformação das nossas vidas de pecadores em um processo de santificação para justificados pelo sangue dele. E sim, milagres acompanham. A gente viu o relato de duas pessoas enfermas, doentes, uma fraca, fragilizada, sem recurso nenhum mais, e uma que estava moribunda, que possivelmente também não tinha mais alternativas, que veio a óbito. As duas certamente morreram depois, mas naquele momento Deus fez um milagre na vida delas. A gente pensa muitas vezes, quando a gente lê uma passagem dessas, que apenas o nosso físico está em jogo. Mas eu creio que tem sonhos moribundos dentro de nós. Tem ministérios doentes, tem chamados de Deus moribundos e talvez até mesmo mortos dentro de nós. Queridos, eu acho que tem famílias que têm apenas fachada, que talvez o casal nem dorme mais na mesma cama, doentes e mortos, não fisicamente, mas por dentro. Essa palavra fala de pessoas que foram curadas e tiveram a sua vida restaurada. E eu quero te dizer que eu creio que hoje Jesus quer, além de físico,
tocar na alma, no interior e trazer cura para as nossas vidas. Meus amados, saúde sim, mas tem pessoas doentes, enfermas e até mesmo mortas, na alegria de sentar à mesa com a sua esposa. É tão bom quando eu e a Kézia ficamos alguns instantes longe um do outro. Quando a gente casou e começou a trabalhar junto, teve pessoas que disseram que vocês não vão aguentar. Pelo amor de Deus, se vocês dormem juntos, aí vocês trabalham juntos e ainda estudam juntos, não tem como. Impossível, vocês vão enjoar um do outro. A gente está um ano tão bem casado que quando a gente fica longe um do outro, meio-dia, um dia, a gente se abraça, fica abraçado e fica feliz de um estar junto com o outro de novo. Isso é um pouco daquilo que a gente vive quanto à saúde dentro de um casamento. Como é que está o teu casamento? Está doente? Está hemorrágico há 12 anos? Gente, tem gente que vive junto há muito tempo sem ter saúde no casamento. E acha que tem uma vida plena porque no trabalho está muito bem. Meu querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem uma passagem que diz que o marido não deve apresentar as suas orações a Deus, porque elas não vão passar do teto se ele tiver em discórdia com sua esposa. E aí a gente quer ter experiências com Deus, aí a gente quer experimentar grandes coisas, milagres da parte de Deus. Meu amado, coisas simples. Como é que é a alegria de estar com os teus filhos, a alegria de viver? Tem pessoas que estão enfermas na sua vida quanto a mentira, quanto a falsidade. Não conseguem ser transparentes. Não conseguem levar as suas finanças de acordo com aquilo que a palavra diz, mantendo o seu nome limpo, dando passos de acordo com as pernas. Tem pessoas doentes tentando vencer pecados sexuais há muito tempo. Tanto tempo que fracas, cansadas, anêmicas, não tem mais força nenhuma para lutar. E a hemorragia do pecado sexual está vencendo, levando eles à morte. Eu quero te dizer o que Jesus disse. Não está morta. Não está morta. Mas Jesus precisa entrar na tua casa. Jesus precisa entrar na tua casa. Se Jesus não entrar, como é que Ele vai fazer um milagre? Qual é a tua expectativa quanto àquilo que Deus pode fazer? Meus queridos, a gente tem vivido momentos bons aqui na igreja, mas Deus tem mais. Deus tem a eternidade para nós, mas Ele tem mais para nós aqui, enquanto nós estivermos aqui hoje. Deus tem planos de paz, de alegria, de felicidade, de vida plena, de plenitude de vida, onde as outras pessoas olhem para ti e digam: pelo amor de Deus, me conta o que tu tem. Tu está sempre rindo, tu está sempre alegre, tu está passando por dificuldade, mas tem uma coisa diferente no teu rosto. Sabe o que é isso? Eu toquei em Jesus e Jesus tocou em mim. A vida é diferente. A vida é diferente. Porque Jesus está comigo. Tu tem que atrair outras pessoas para Jesus. Isso só é possível se Jesus entra na tua casa. Aí tu me olha e diz: Gilson, tá difícil, sabe? Mas eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que reconhecer publicamente. Talvez sim. Talvez sim. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Talvez tu tenha tentado para tudo
que é lá, tu tem pedido oração numa igreja, tem ido em outra igreja. Não, alguém vai orar por mim e Deus vai descer. O problema está na tua casa, dentro de ti. Vamos nos colocar de pé. Qual era a tua expectativa ao vir para a igreja hoje? Eu queria ouvir uma palavra que me animasse, que me fortalecesse para a semana inteira. Não uma palavra na qual eu preciso me humilhar, reconhecer uma falha minha. Sim, meu amado. Eu tenho vivido momentos maravilhosos junto com a minha esposa nesse 1 ano de casados. Mas teve não um momento, mais do que um, em que eu errei com ela. E que na dureza no pesar do coração, naquela eu chamei ela. Esquece, meu amor, Gilson errou contigo. Nisso. É duro? É. Porque o nosso orgulho, ele quer dizer, não foi tua, a culpa dela. Ela deu motivo. Começa você se humilhando diante de Deus e diante das outras pessoas, e Deus vai te exaltar. Agora mais, queridos, eu não entendo que essa passagem nos remeta apenas a isso. A cura interior, a salvação, a restauração, a transformação no nosso interior. Eu creio que essa passagem nos remete a uma noite na qual Deus quer tocar no nosso físico. E Ele está fazendo a mesma coisa lá, né? Eu tive a minha experiência de ser curado. Uma coisa que era horrível para mim. Minha sogra teve experiência em algo que tocava no chamado dela, que é como músicas cantadas. No que você precisa ser curado? No que você precisa ser curado? Você precisa ser curado na alma, no espírito, no teu egoísmo, na tua depressão, na tua ansiedade. Tu precisa ser curado na falta de perdão, na mágoa. Talvez tu tenha uma mágoa lá de 12 anos atrás, e isso está gerando uma hemorragia dentro de ti, e tu está esgotado espiritualmente, tu não sabe para que lado ir, e tu não vê Deus acontecendo, fazendo coisas acontecerem na tua vida, através da tua vida. Uma mágoa que está lá presa no cantinho do teu coração, fedendo dentro da tua vida, e tu não quer que Jesus entre na tua casa para fazer uma limpeza. A gente vai ser ministrado numa canção. Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos e falasse com Deus em poucas palavras, dizendo: Deus, eu quero experimentar uma vida plena, e eu não sei o que está impedindo essa vida plena, então sonda meu coração nesse momento. Se essa enfermidade, se essa restrição, se essa limitação é na alma, é no espírito, ou é física de fato, eu creio que Tu és a cura, eu creio que Tu podes nesta noite aqui tocar na minha vida e me tornar pleno no viver. Se tu tem essa fé, vem até aqui à frente, nós queremos orar por ti, meu querido. Rasgue de você essa dureza de coração e deixa que Jesus faça uma obra completa na tua vida. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, eu creio. Creio que Tu és a vida.
a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Fé é a certeza das coisas que os nossos olhos não podem ver. É a convicção de que existem coisas que a nossa mente não consegue nem imaginar. Fé é o que está além da nossa capacidade humana. Creia pela fé. Como essa chuva está caindo gostosa lá fora. Que chuvas espirituais, bênçãos do céu caíram sobre a tua vida. E deixe te molhar. Te sobe na presença do Senhor. E que os rios do Senhor possam gerar cura constantemente na tua vida. Isso não é hoje apenas, meu querido. É hoje, é amanhã, é depois da manhã. Uma coisa que eu digo, esses dias eu estava conversando com alguém, eu disse, sabe qual é o essencial na vida de uma pessoa? A diferença numa vida da pessoa que teme a Deus é a primeira atitude depois que ela comete um erro, depois que ela peca, depois que ela tem um lapso. Primeira atitude depois. É a primeira. Isso é a diferença da vida do cristão. O cristão de verdade se humilha, reconhece se eu errei, reconcilia, pede perdão, clama pela misericórdia de Deus e segue a vida sem ficar amarrado com aquilo. Amém? Cura para vocês na alma, no espírito e no físico, em nome de Jesus.